E depois de todos esses anos, nós descobrimos o que aconteceu com Lyra da Língua Mágica depois da Luneta Amba. Mas será que valeu a pena a espera? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre The Secret Commonwealth, que é o segundo volume da trilogia O Livro das Sombras. Aqui no Brasil o título ficou A Comunidade Secreta, eu vou deixar a capinha aqui do lado para vocês reconhecerem, mas eu fiz essa leitura no original mesmo, então lá na descrição eu vou deixar link tanto para a minha edição quanto para a edição brasileira, para você ter mais informações e se você quiser comprar, poder adquirir. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar a Lyra adulta, pós os acontecimentos da Luneta Amba, mas esse livro aqui se passa alguns anos depois, então a gente tem ali um espaço temporal que necessita de um pouco de contextualização. Então só para vocês não ficarem perdidos na linha do tempo, o primeiro livro dessa trilogia, La Belle Sauvage, se passa quando a Lyra ainda é bebê, ela tem 1 ano de idade, ou seja, ela é colocada antes da trilogia Fronteiras do Universo. Já nesse segundo volume, a história vai começar 8 anos depois da trilogia Fronteiras do Universo, ou seja, quase 20 anos desde La Belle Sauvage. Então, só para vocês não ficarem perdidos aí nessa linha do tempo. E uma outra informação muito importante que a gente precisa resgatar da Luneta Amba para iniciar essa história é que depois da visita da Lyra e do Pantalaimon ao mundo dos mortos, eles agora conseguem se separar. Eles conseguem andar separadamente pelo mundo da Lyra sem sentir incômodo, sem sentir dor. Isso, se vocês se lembram, era só uma peculiaridade das feiticeiras e também de alguns personagens isolados de que conseguiam se distanciar dos seus demons. E isso vai ser muito importante para esse livro aqui. E como a Lyra agora já é adulta, o Philip Pullman vai colocar algumas questões bastante pertinentes à vida adulta nessa personagem aqui no início dessa história que não faziam muito sentido na primeira trilogia. Agora, a Lyra ela não tem mais o mesmo círculo de amizades de Fronteiras do Universo. Então, com quem que ela tá se relacionando ali no mundo dela? Quem são os novos amigos dela? Existe algum interesse amoroso, já que ela não pode mais ver o Will? Isso vai permear ali um pouco o início do livro, para justamente mostrar que agora a gente não tá mais numa história de criança, numa história infantil. Aqui é a vida adulta, a Lyra já tem 20 anos, então essas questões vão estar batendo na porta dela. E outra coisa importante que vai dar um pouquinho de dor de cabeça pra Lyra, e que a gente nem parava pra pensar sobre isso, é com que dinheiro a Lyra está sobrevivendo. Quem está sustentando a Lyra e o que vai acontecer com esse dinheiro a partir de agora? Isso vai ser uma questão trabalhada no livro. Então são coisas assim que o Philip Pullman coloca no início da narrativa pra mostrar pra gente que não é mais Fronteiras do Universo, não é mais a proposta de ser uma jornada infantil. E guardem essa informação que isso vai ser importante. Falando um pouco do enredo em si, como eu falei, essa separação da Lyra e do Pantalaimon vai ser importante. Eles estão meio brigados no início dessa história, eles não estão se bicando, não estão se aguentando um ao outro. O Pantalaimon vai deixar a Lyra em casa e vai dar uma escapada, dar uma fugida lá pra ver a vida. Ele vai acabar se deparando com uma cena de assassinato. E a gente vai ver que esse acontecimento vai ser decisivo ali pra trama. Eles vão acabar tendo que cumprir um papel ali com esse cara que foi assassinado, né? E vão obter informações ali muito preciosas acerca de uma coisa que tá acontecendo agora aqui nesse mundo, que vai acabar, infelizmente, envolvendo os dois nessa treta toda. Mas aí a pergunta que surge é, eu preciso ler La Belle Sauvage para ler esse volume aqui? Eu não estou interessado naquele livro. Eu só quero saber o que aconteceu com Lyra depois da Luneta Amba. E num primeiro momento, eu diria que não é necessário fazer isso. Mas o que acontece? Nesse livro aqui, os personagens que apareceram em La Belle Sauvage vão retornar. E não só isso, eles vão ter pontos de vista e pontos muito importantes. Então se você quer ter uma introdução de personagens um pouco mais ampla, né, ter uma base de quem são esses personagens, até pra entender melhor a história deles, eu sugiro que você leia La Belle Sauvage sim. Mas você não vai ficar perdido se você não fizer isso, porque a Lyra vai entrar em contato com o Malcolm, com a Alice, com a Hannah, enfim, e eles vão acabar contando um pouco da história dela, né. As partes importantes da jornada do primeiro volume e que vão fazer referência a esse livro aqui, eles vão acabar contando pra Lyra, que ainda não sabia da história dela, né? Então assim, perdido você não vai ficar, mas pra ter uma base um pouco mais sólida, eu indicaria que você lesse sim. E a parte do Malcolm, da Alice e da Hannah sustenta bastante o enredo de espionagem que a gente já tinha um pouco em La Belle Sauvage, né? A gente vai ter esse grupo secreto que tem um papel a desempenhar agora e que também tem relação com esse assassinato que a Lyra viu. Então meio que todas essas histórias estão conectadas. E esse livro adquire muito um caráter de livro de espião mesmo, porque basicamente os personagens eles vão estar sempre em constante viagem à procura de alguma coisa ou tendo que interagir com uma pessoa para obter alguma informação. Então por isso que eu falei que a gente nesse livro vai abandonar um pouco aquele sentimento de jornada que a gente tinha com Fronteiras do Universo.
Universo. A gente não vai ter uma história infantil, infanto-juvenil, enfim. Você sente que tem uma aventura acontecendo, que é um mundo muito mágico e todo aquele sentimento que a gente sente lendo Fronteiras do Universo. Aqui as coisas são bem mais adultas. O que é um pouco irônico de dizer, porque pra mim Fronteiras do Universo já é super adulto, né? Mas aqui o nível tá um pouquinho mais acima. O Philip Pullman vai continuar abordando temas pertinentes à sociedade através desse mundo de fantasia de uma forma um pouco mais lúdica. A gente tem realmente temas muito pesados aqui. Mas essa trilogia e esse livro principalmente está servindo para desconstruir conceitos. A gente tinha coisas na nossa mente, umas regrinhas acerca do pó, acerca de demons, que nesse livro a gente tá vendo que não é muito bem assim. As coisas podem ser diferentes. E esse eu acho que é o tema principal, né? O nome da trilogia é o Livro das Sombras, então vai tratar sobre isso. Essa grande questão da Lyra poder se separar do demon dela vai mover o enredo a partir de certo ponto, porque eles dois estão muito infelizes um com o outro. Eles vão acabar brigando ali no momento e a aventura deles vai se separar. Cada um vai tomar um rumo diferente. E a gente vai vendo que existem outros contextos em que isso pode acontecer, de que demons podem se separar de pessoas. Em diferentes contextos, em diferentes culturas também. E a gente vai ver as ramificações e as consequências disso para cada pessoa, para cada sociedade, para cada nação. Então se a gente tinha na nossa mente até então que demons não podiam se separar de pessoas, esse livro vai dizer, olha, pode sim nesses casos. E fazem analogias perfeitas com depressão, doenças mentais, enfim. O Philip Pullman vai dar início a esse trabalho nessa trilogia, eu acho que ele fez isso de forma brilhante. E não só isso, tá? Outros temas muito atuais e muito importantes vão estar sendo abordados. E a gente vai ver algo aqui que eu particularmente não vejo muito em livros de ficção, que é a literatura desse universo. A gente vai ver que tem uma corrente filosófica aí que tá duvidando da existência de demons. Tem os filósofos aí ganhando notoriedade na imprensa, publicando seus livros e divulgando isso para a população, que os demons não existem. Os demons estão ali, as pessoas estão vendo, sentem elas, sabem da relação de demons entre pessoas, mas vai ter essa filosofia que vai dizer que eles não são reais, é fruto da mente das pessoas. E eles vão publicar esses livros, vão propagar essas ideias e a gente vai ver a consequência disso na sociedade. E nisso o Philip Pullman mostra o contexto que faz uma sociedade de duvidar da ciência, de duvidar de provas científicas. E no mundo em que tem pessoas que acreditam em terra plana, que vacina faz mal, isso é pertinente e atual, não é mesmo? Já cheguei a comentar que a Lyra, o Ponta Lyman, o Malcolm, a Alice e a Hannah vão ter seus pontos de vista aqui também. E na verdade vamos ter outros personagens, inclusive pessoas importantes do Magisterium. E esse é um outro ponto positivo. Porque esse livro aqui vai adquirir um caráter muito mais político do que os outros três. Através desses personagens a gente vai ver como o Magisterium arquiteta o seu poder na vida das pessoas. Não só religiosamente, mas também politicamente. A gente vai ter questões de censura, a gente vai ter questões de cortes das universidades, determinar o que deve ser lido e o que não deve ser. Enfim, um pouco dessas coisas a gente já tinha visto, mas aqui vai ser abordado de uma forma muito mais objetiva e muito mais enfática. Infelizmente eu acho que essa é uma trilogia um pouco menos apelativa do que Fronteiras do Universo, no sentido de que não acho que ela vai agradar ao público em geral. As pessoas que provavelmente vão gostar mais dessas histórias, e agora, com esse segundo volume eu já posso dizer isso com um pouco mais de propriedade, são os fãs desse universo, porque a gente não tem uma história muito sólida nesse volume aqui. E eu vi muita gente reclamando, muitas críticas negativas na internet de pessoas falando que o livro não acontece nada. E assim, não é verdade, porque acontece muita coisa nesse livro. Ele tem essa edição aqui, 630 páginas, muita coisa acontece, só que, como eu falei, a gente não tem aquela narrativa de aventura. Então, as coisas que vão acontecendo são muito mais através de diálogos, muito mais de ações pequenas dos personagens que vão moldando as histórias deles. E o ponto principal pra mim é que esse livro não tem um enredo próprio. O início do livro é uma introdução muito boa e cativante, te instiga a ter essa leitura e a você ler rápido e não parar de ler. Mas chega a determinado ponto ali do meio pro final que ele vai dando uma estagnada, mas você vai vendo que é uma preparação de terreno. E quando o livro acaba, esse terreno ainda está sendo preparado. Então a conclusão desse livro aqui a gente só vai acompanhar no próximo volume. A falta de um enredo próprio, de um início, meio e fim, faz com que as pessoas tenham a sensação de que não aconteceu nada. Quando na verdade esse livro é uma introdução e boa parte do meio da história, porque o final vai acontecer no próximo volume. O livro acaba no meio de uma cena, é desesperador, porque você quer continuar. Eu quero muito continuar essa série, eu tô super ansioso pro próximo volume. Os acontecimentos de Fronteiras do Universo, mesmo que eles tenham um cliffhanger
que deixem a gente com vontade de continuar, os livros são fechados dentro de si, eles terminam um ciclo. E aqui não termina nada, eles só começam. O Philip Pullman abre um monte de pontas e não fecha nenhuma. E isso junta com a outra coisa que eu falei, de que eu acho que só fãs vão curtir, porque pra passar por um livro muito grande, de uma coisa que não tem final dentro desse livro aqui, só pra quem realmente curte esse universo, curte esses personagens e curte a desconstrução que o Philip Pullman vai fazer. De qualquer forma, é um livro que valeu muito a pena ler. Acho que o Philip Pullman acertou em muitas coisas nesse livro. Lá mais pro final da história tem uma coisa que ele coloca ali, nos 2 últimos capítulos mais precisamente, que eu falei, meu filho, quem imaginaria que isso ia acontecer? Foi muito interessante acompanhar a jornada de vários personagens separados. Uma coisa também que vale a pena ressaltar é que a gente conhece a parte mais oriental desse mundo. A Lyra vai fazer uma viagem para a Ásia, então a gente vai conhecer outras culturas. Alto Brasil novamente é citado nesse livro, que já tinha sido citado na Bússola de Ouro, mas é título de curiosidade isso. Muitas vezes a gente acaba desgostando de um livro porque a gente não sabe ao certo o que vai encontrar ali. A gente acaba mantendo as expectativas muito altas e vem a decepção porque a gente não encontrou o que a gente esperava. Então espero que eu tenha alertado vocês de que não vai esperando um livro conclusivo, vai esperando uma introdução de uma história bem maior do que realmente é nesse livro aqui. Mas o livro em si já é grande, então vão ter momentos muito parados, mas vão ter coisas sendo introduzidas que também são muito boas. Mantenham a mente aberta para elas, que assim eu espero que a leitura seja um pouco mais prazerosa. Não vá com sede ao pote, porque não vão ter muitas respostas, vão ter mais perguntas e mais início de trama. E como eu falei, estou muito ansioso para esse 3º volume da trilogia. Quero muito descobrir logo o que está se passando na cabeça do Philip Pullman. Quero realmente descobrir como essa trilogia vai acabar. Então se você já leu esse 2º volume, me deixa aí nos comentários a sua opinião pra gente continuar a nossa conversa. Se tiver algum comentário mais específico, deixa sinalizando os spoilers, tá? Vamos entrar em discussão, gente, porque eu quero discutir sobre esse livro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, por favor, pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você for novo e me ajuda a compartilhar esse vídeo com fãs de Fronteiras do Universo, tá? Aquela pessoa que você sabe que tá super animada pra esse livro. E eu espero ver você no próximo vídeo, então até lá, tchau!